Antes de ensinar, é preciso viver. A esposa de Manoá. A história da esposa de Manoá, registrada em Livro de Juízes, capítulo 13, nos apresenta uma mulher anônima, mas com uma postura espiritual que sustenta um propósito que impactaria uma geração. Ela não tinha nome registrado, mas tinha sensibilidade. Foi a ela que o anjo apareceu, não ao marido, não a um líder, mas a uma mulher que, mesmo no anonimato, estava pronta para ouvir. Ela era estéril, carregava uma dor silenciosa, uma espera longa, uma realidade difícil. E é nesse lugar que Deus a encontra. O anjo não apenas anuncia um filho, ele entrega uma direção. Antes mesmo de gerar, ela já precisava viver de forma diferente. Não beber vinho, não comer nada impuro, viver de forma consagrada, porque o propósito do filho começaria na vida da mãe. Aquele filho seria Sansão, alguém separado por Deus desde o ventre, com uma missão específica. Antes de Sansão nascer, já existia um chamado, e esse chamado começou a ser formado na vida da mãe. Antes do milagre, já existia obediência. Antes da promessa se cumprir, já havia um posicionamento. Ela não apenas ouviu, ela transmitiu com fidelidade ao seu marido Manoá. E então vemos algo muito humano. Manoá pede que o anjo volte, não por incredulidade, mas por necessidade de entender. Ele faz uma pergunta que atravessa gerações: como devemos criar esse menino? Esse não é apenas o medo de Manoá, é o medo de muitas famílias hoje. Como ensinar? Como proteger? Como conduzir um filho em um mundo confuso? Como formar alguém que permaneça firme? O cenário muda, mas a inquietação continua a mesma. E a resposta de Deus não vem com métodos complicados, mas com a reafirmação do que já havia sido dito. A base não estava apenas na criação do filho, mas no posicionamento dentro da casa. Enquanto Manoá se preocupa com o futuro, ela já estava alinhada no presente. Enquanto ele tem dúvidas, ela sustenta o que Deus já falou. Quando Manoá teme a morte após ver o anjo, ela responde com discernimento, entendendo que se Deus quisesse destruí-lo, não teria lhes dado aquela promessa. Ela não se deixa dominar pelo medo, não se perde na emoção, mas sustenta a fé com entendimento. Isso revela algo profundo. Filhos não são formados apenas por palavras, mas pelo ambiente que os pais constroem. Antes de ensinar Sansão, ela já vivia aquilo que Deus havia pedido. Antes de conduzir, ela já estava alinhada. O que ela deixou de fazer, o que ela decidiu renunciar, o que ela escolheu viver, tudo fazia parte da construção de um propósito maior. Hoje, muitas famílias vivem essa mesma tensão, querem acertar na criação, mas se sentem inseguras, sobrecarregadas, sem direção, buscam respostas para o futuro, mas o texto nos mostra que a resposta começa no presente. Não começa no filho, começa no coração dos pais. Ser uma mulher intencional é entender que a formação dos filhos começa nas decisões diárias, que o exemplo fala mais alto que a instrução e que o ambiente molda mais do que o discurso. Não se trata de ter todas as respostas, mas de estar alinhada com Deus. A esposa de Manoá não tinha controle sobre tudo o que viria, mas tinha algo essencial. Ela ouviu a Deus e obedeceu. E isso foi o início de tudo, porque no fim a pergunta não é apenas como criar filhos, mas como estamos vivendo diante deles. Você tem buscado ensinar ou tem vivido de forma que o seu exemplo fale antes das suas palavras?